Onda Livre, a sua melhor companhia. Onda Livre, a sua rádio preferida. Onda Livre. Macedo de Cavaleiros. 87.7 e 106 FM. Está na hora certa então para irmos à nossa crónica sobre os 40 anos do 25 de Abril, a vida antes e depois, assinalando então os 40 anos da Revolução que pôs fim ao Estado Novo e abriu caminho à instauração do regime democrático em Portugal, uma data que marcou um virar de página na história de Portugal e ao qual vamos dar então especial destaque ao longo desta crónica que se chama A Vida Antes e Depois do 25 de Abril. E comigo neste estúdio já de nossos convidados especiais, Luís Miranda Pereira e Luís Vaz. Muito obrigada a ambos por terem aceito este convite de estar aqui connosco para falarmos então sobre a vida antes e depois desta data histórica que marcou a história do nosso país. Muito obrigada por terem vindo. Sr. Luís Miranda Pereira, muito obrigada. Sr. Luís Vaz, muito obrigada por estar presente também. Eu vou começar por fazer uma questão. Vou começar por vos perguntar onde é que estavam no dia 25 de abril de 1974. Engenheiro Luís Vaz. Pois no dia 24 para 25 de abril eu estava de oficial de dia à minha unidade, na altura cumpria o serviço militar obrigatório, era alferes no BC3 em Bragança e a missão da unidade de Bragança era mandar uma companhia para Rebordelo para tentar travar uma eventual saída do regimento de Chaves, porque era a única unidade no país que não tinha ninguém do movimento das Forças Armadas. E por erro de escala intencional, acabei por entrar de serviço de oficial de dia no dia 24 para o dia 25 e acabei por ficar de oficial de dia ainda mais um dia ou dois, porque, entretanto, em toda aquela confusão, até nos esquecemos que era preciso fazer rodar a escala. E só no dia 26 é que acabei por ser substituído. Houve nessa noite alguns episódios interessantes, um dos quais eu não posso deixar de passar neste momento, que era a permanência na nossa unidade de 2 aspirantes que estavam detidos e que tinham participado no golpe 16, na tentativa de golpe de 16 de março nas Caldas da Rainha. E quando chegou pelas 11h30, que foi preciso levantar toda a gente para a formatura e para dar destino às tropas, vou deparar com esses 2 camaradas que se recusaram perentoriamente a sair da cama, diz que já lhes bastava uma vez. Bom, é óbvio que não saíram da cama e foram os únicos que ficaram sossegadamente, até porque estavam detidos, se calhar não era bom sinal fazê-los sair da unidade. E foi assim a minha passagem de 25 de abril, vivia intensamente, ouvi as 2 mensagens lançadas radiofonicamente e não posso esquecer, nessa noite, quando chegou junto de mim um dos membros do movimento, o que era tenente na altura, e que foi depois vereador da Câmara Municipal de Bragança, quando chega junto de mim e começa aos pulos como uma criança, dizendo: Luís, desta vez é mesmo a valer. E foi, e valeu a pena. Foi com alegria, foi com bom grado que receberam então a notícia desta revolução que estava a acontecer. Foi certamente, e devo dizer, esse tenente, que não disse o nome, o tenente Freixo, foi a pessoa que eu vi naquele momento vibrar mais intensamente, porque estava envolvido no movimento já há algum tempo e de facto era necessário que houvesse uma mudança no país. A ditadura não podia continuar por mais tempo. E depois dessa terem recebido então a notícia, o que é que aconteceu depois? Você estava então em Chaves, não era? Não, nós estávamos em Bragança, a unidade de Bragança tinha como objetivo mandar algumas tropas para Rebordelo, para a eventualidade de as coisas não correrem bem e o destacamento a unidade de Chaves poder eventualmente sair à rua a ver de facto alguém que intercedesse, que emboscasse a passagem e que intercedesse para evitar que pudessem vir em auxílio de outras tropas que eventualmente ainda estivessem com o regime. O que não aconteceu, como se sabe, pois todo o país aderiu espontaneamente à Revolução dos Cravos. Precisamente. E o Sr. Luís Miranda Pereira, onde é que estava no dia 25 de abril de 1974? Eu represento precisamente a outra parte do país, a esmagadora maioria,
que não tinha noção do que se estava a passar e que tinha tido um aviso de que qualquer coisa existia e que, aliás, se sentia como provável face ao decair de um regime que estava realmente já assente em escoras muito fracas e portanto, não tínhamos, tinha havido o golpe das Caldas, havia toda essa expectativa relativamente ao que se iria passar ou deixar de passar. Tudo isto tem um início, para quem tinha consciência política na altura, eu era um jovem estudante ainda, mas com alguma consciência política já. E, portanto, depois do livro do General Spínola, tudo foi um anúncio prévio de que qualquer coisa tinha que acontecer. Mas não sabíamos, obviamente, como a esmagadora maioria da população não sabia o que se estava a passar dentro das próprias Forças Armadas. No dia 25 de Abril, no dia 24, eu estava em Coimbra, numa casa de amigos universitários, o Solar dos Simbas, e estava aí porquê? Porque tinha um exame, estava a acabar o meu curso de Direito, e tinha um exame no dia seguinte, no dia 25, de Medicina Legal. Bem, não me posso esquecer mais. À meio da noite, houve alguém, um amigo, que nos acordou. Há qualquer coisa em Lisboa. A partir daí, ninguém mais dormiu. E ficamos, efetivamente, a seguir as notícias passo a passo. Lá fui fazer o exame, no dia 25, tinha que o fazer. Lá fiz o exame, lá acabou o exame. As notícias ainda eram um pouco claras. Mas criou-se realmente uma noção, fundamentalmente, de duas linhas que eu penso que eram claras nesse momento. Em termos de população, e eu vou contar o episódio seguinte que demonstra de alguma maneira isto. De expectativa, para quem tinha mais consciência política, digamos assim, alguma coisa tinha que ser. Para que lado é que ia ser? O que é que ia... Onde é que isto iria tombar? O que é que ia resultar daquele movimento? E para as pessoas que não tinham essa consciência, uma expectativa muito ligada a algum receio. O que é isto? O que é que nos vai acontecer? Como é que isto vai mudar? E isto traduz-se, como eu estava há bocado a dizer, num episódio interessante que é o da minha vinda para o Porto, nesse dia. Apanhei o comboio e fiz uma viagem de Coimbra até ao Porto com um comboio inteiro, e eu não estive só na minha carruagem, em absoluto silêncio. Nunca mais se repetiu uma coisa idêntica. Ninguém dizia uma palavra. Nem pessoas que se conheciam, nem desconhecidas, e um comboio é sempre um sítio onde se fala. Silêncio total, absoluto, durante o tempo da viagem. E por que seria? Isso que eu digo. Havia no ar uma carga enorme de expectativa e de receio ao mesmo tempo. Portanto, exato. Algo que tinha a ver com o não saber o que é que ia ser aquilo. Sim, senhor, é mais para a esquerda. Os que eram mais de esquerda temiam que pudesse ser uma coisa mais à direita. Os que eram mais favoráveis ao... E será que seria para melhor ou seria para pior? Ninguém sabia. Exatamente. E, portanto, realmente foi o que eu senti e vivi naquele dia. Engraçado também, o meu sogro que me perdoou contar o episódio, mas fui para o Porto, porque eu tinha casado há relativamente pouco tempo, há um ano, e nesse dia ia jantar à casa do meu sogro, e para onde fui. O meu sogro, advogado com nome no Porto, graças a Deus ainda vivo, foi um homem que apoiou o general Humberto Delgado e, portanto, era um homem de esquerda. Eu, como não era, tínhamos discussões várias. E naquele dia, quando eu chego, o meu sogro estava em festa. Portanto, perfeitamente... champanhe aberto, a comemorar o fim
daquilo que ele considerava realmente, e era um regime que realmente pesava e não deixava que as pessoas pensassem e vivessem em liberdade. Sobretudo, como digo mais uma vez, as pessoas que tinham já uma consciência política mais clara. E eu lembro-me que nessa conversa desse dia, precisamente o tema foi um bocado esse. Olha, muito bem, acho que sim, isto está a mudar, alguma coisa está a mudar, vamos ver para onde vai mudar. E esse tema é provavelmente aquele que se liga a uma coisa que disse no início, na abertura, quando falou que o 25 de Abril abriu caminho para a democracia. Eu achei piada a sua expressão, porque coincide, no meu entender, também com a visão que eu tenho, é que dentro dessa expectativa toda, de alguma maneira, realmente o 25 de Abril foi essa abertura, mas podia ter sido uma abertura para a não-democracia. Porque durante cerca de 1 ano e meio, nós tivemos experiência do que foi quase uma ditadura comunista. Onde, aliás, o PS tem um papel fundamental na defesa da democracia. Mas que termina realmente com uma data que hoje é muito pouco falada e pouco referida, que é o 25 de novembro. O 25 de novembro, para mim, Mário Soares exaltou bem essa data ainda esta semana. Ainda bem que o fez, porque é fundamental que se tenha esta noção. O 25 de Abril abre uma porta. E sem essa abertura, também nada mais tinha acontecido. E, portanto, não se pode de maneira nenhuma ignorar a data nem a importância da data. Mas tem que se complementar em termos de democracia, como a entendemos em termos ocidentais, o movimento em que o general Yanes, o coronel Jaime Neves e outras figuras, e Mário Soares numa outra perspectiva, tem efetivamente um papel essencial. E foi essa data que nos possibilitou ter a democracia que hoje temos, a democracia ocidental europeia. Porque eu não me esqueço do que foi o verão quente, não me esqueço realmente de que a tal liberdade de falar e de pensar também nesse período foi proibida a outros. E houve muita gente neste país que, por esse mecanismo, deixou de poder ser livre. Um dos aspectos interessantíssimos do 25 de novembro é, efetivamente, como é que se chama? O Melo Antunes, que no momento do 25 de novembro, numa frase, revela a importância do 25 de novembro em termos da democracia. No momento em que ele diz: não podemos agora cair no movimento inverso e impedir ou pôr de parte ou proibir o Partido Comunista. Esta fase que na altura quase me chocou, porque realmente tínhamos vivido quase em guerra civil, hoje percebe-se bem. E foi realmente, e está na base daquilo que o 25 de Abril permitiu de democracia e no fundo, da própria expressão do 25 de novembro, também teve uma fase negra, que foi o de quase virar um regime autocrático para um outro regime ditatorial. E, portanto, uma visão diversa dessa. Admito perfeitamente que sim. Mas realmente é o 25 de novembro que consagra a democracia aberta a todos, abrindo os braços a todos e permitindo que todos tivessem expressão. Então gostaria muito de ouvir o engenheiro. O que é que você pensa sobre esta questão? A questão é que quando eu digo que tenho uma visão diversa, quero dizer que não dou o ênfase que o Dr. Miranda Pereira está a dar a este pequeno episódio que durou uns meses no contexto dos 40 anos do 25 de Abril. E tenho também uma ideia que sempre defendi e que é esta. O Partido Comunista só dominou até à descolonização. A partir daí esboroou-se como um baralho de cartas. Isto porque não nos podemos esquecer que estávamos ainda no tempo da Guerra Fria. Havia aqui uma questão
que era essencial para as duas potências que na altura disputavam a liderança mundial, os Estados Unidos e a União Soviética. E a União Soviética queria garantir que a descolonização levasse determinado caminho, que acabou por levar, com todas as consequências nefastas que aconteceram. E eu estou convencido que com o 125 de novembro, a partir do momento em que a descolonização estivesse concluída, a União Soviética não estava para investir aqui no retângulozinho, no meio da Europa, ou entre a Europa e os Estados Unidos. Investiu enquanto lhe interessava para garantir que acontecesse aquilo que veio acontecer. Eu, na altura, era militar. Havia um batalhão para embarcar. Se os oficiais eram afetos ao Partido Comunista, não embarcavam. Vieram os SUV, e nem mais um soldado para Angola, nem sei o quê. E chegou-se a uma altura em que, por mais que o governo português, se fosse com Mário Soares ou fosse com Sá Carneiro, quisesse impor alguma ordem no processo que se estava a desenvolver nas ex-colónias, era impossível porque os militares deixaram de agir. E, portanto, sem a força militar, não era possível também impor algumas regras no campo político. Houve aqui, de facto, o Mário Soares com uma posição extraordinária no combate ao Partido Comunista. Na parte civil e política foi ele que liderou. Os militares no 25 de novembro tiveram o seu papel. Agora, quando eu disse que a minha visão era diversa, só nestes dois aspectos. Eu achava, e tinha a certeza, e hoje continuo com essa convicção, de que após a descolonização, o Partido Comunista deixava de ter o apoio da União Soviética que tinha tido até ali e, portanto, iria desboroar-se. E foi o que aconteceu. Por outro lado, também entendo que não se deve dar também a importância que alguns setores dão a este episódio, que foi um episódio que não teria sucesso, porque nós temos que ver também a posição geoestratégica de Portugal. Portugal está aqui, é a face avançada ocidental da Europa, no meio do Atlântico. Pronto, seria impensável que um regime comunista pudesse vingar aqui. Era impensável. Portanto, geoestrategicamente, as forças em confronto, e depois a seguir dá-se, como era inevitável, a queda do muro de Berlim e o esboroar da União Soviética. Embora agora tenhamos lá um Putin a querer imitar os tempos passados. Por isso, eu entendo que, neste momento, para falar do 25 de Abril, há que realçar, sobretudo, o tema desta nossa conversa aqui. O que era antes e o que é depois. Antes de 25 de Abril, há uma palavra que classifica... E antes do 25 de Abril, permita-me, não poderíamos estar aqui, como estamos agora neste momento, a falar. É óbvio. Cada um com a sua opinião, cada um com o seu direito de se exprimir. Sim, mas no fundamental estamos de acordo. Não é? Estamos de acordo. É só uma questão de pormenor. E mesmo nessa época do PREC, que foi violenta, durante aqueles meses do verão quente, mesmo aí poderá ter havido tentativas de cercear a liberdade, mas a liberdade continua a existir, tanto existiu que venceu. E venceu ainda bem para termos hoje o regime democrático que temos e para podermos afirmar com toda a franqueza, com todo o sentimento de que o 25 de Abril valeu a pena e por pior que esteja hoje a situação, graças a fatores que dominam o mundo neste momento. Apesar de tudo isso, eu entendo que mesmo assim, hoje estamos 1000 vezes melhor do que estávamos antes do 25 de Abril. Tenho que fazer aqui um comentário ou dois, como é óbvio. Não, é porque eu não quero... Nem quis com o que disse, mais uma vez. A sua frase é lapidar, diz tudo, abriu caminho para a democracia. Sim, quer dizer, portanto... Alguma coisa que abra a porta é essencial. Portanto, eu não estou a menosprezar... No 25 de Abril, digamos assim, foi plantado um jardim, não é? O que eu estou realmente a dizer é que, apesar da visão geoestratégica aqui do meu amigo, realmente eu vivi a coisa de outra maneira. Não, se calhar por falta dessa visão e desse adivinhar relativamente à descolonização, que é um tema também, no meu entender, dramático, e que também é uma das coisas que, para o Luís Vaz, pelo que entendo, era uma inevitabilidade dos tempos, ia acontecer daquela maneira necessariamente. Eu
continuo a pensar que poderia ter acontecido de outra forma e que não precisaria de ter causado o drama humano e depois o drama tremendo dos países que lá ficaram, que causou. Podia Portugal ter tido um papel completamente diferente e um papel que, apesar de haver alguns militares, não eram todos, obviamente, que pudessem... E eu, infelizmente, sabe que eu fui soldado raso no tempo do SUV. Não fazia ideia disso. É porque eu não tinha sido tropa, porque tinha adiamentos por causa do curso. E já estava formado, casado e com uma filha quando fui chamado para a tropa. E como era a época revolucionária, apesar de licenciado e por aí fora, fui para soldado raso. E fiz a minha recruta em Espinho, numa companhia onde havia SUVs. Portanto, imagina as histórias que a gente tem para contar, se fôssemos a contar. Mas falou no pequeno episódio. O pequeno episódio de um ano e tal, e de liberdade para alguns. Houve muita gente que foi presa, houve muita gente que passou bastante mal, amigos meus. Houve quem quisesse, houve partidos proibidos, coisa que não aconteceu depois com o PC, que não foi proibido. Houve quase guerra civil. Realmente houve episódios de guerra civil. Esteve por um fio. Só não houve guerra civil. Pronto, mas isto não quero mais uma vez. O que eu quis frisar foi realmente, e disse bem que o Dr. Mário Soares realçou a importância, e ele sabe melhor do que ninguém. Realmente, o 25 de Abril é a porta que se abre, é o caminho que ficou aberto. Mas o que quer dizer é que dentro da nossa realidade, os caminhos que se abrem são aproveitados de maneiras diferentes. E para ser aproveitado em termos da democracia como hoje a entendemos, e dentro de um espírito europeu, embora estejamos a viver hoje fenómenos sociais muito semelhantes àqueles que se viviam antes do 25 de Abril, estou-me a referir concretamente à questão da imigração, de não podermos estar bem dentro do nosso país, o que é realmente um ponto de reflexão muito importante e um drama, e portanto, temos que frisar mais uma vez, quer a questão do 25 de novembro, quer a questão da descolonização, são as marcas mais polémicas e mais, se calhar, que levam a este tipo não de debate vivo, mas de troca de impressões relativamente à experiência de cada um, que marcam diferenças de ver estas datas. Agora, não tenho dúvida nenhuma, o país, tirando aquilo que seria a evolução histórica normal dos tempos que todos os países têm, a civilização evolui e por aí fora, o país, para além dessa evolução, que aconteceria de uma maneira ou outra, fosse qual fosse o tipo de política, embora sempre condicionado por isso, há uma mudança total. As pessoas passaram a ter a possibilidade realmente de escolher o seu caminho. Há também, ao mesmo tempo, déficits brutais, que também não podemos ignorar. Em termos, nem é tanto do ensino, porque em termos do ensino, realmente o ensino democratizou-se, abriu-se à maioria da população, mas é daquilo que é uma pecha nacional desde o tempo da monarquia, que é a educação cívica. A nossa dificuldade em termos consciência cívica que condiciona o poder e que efetivamente faça com que o poder não possa ter os desvios que também durante estes 40 anos pudemos constatar. Desvios no sentido de que realmente foi aproveitado. E não estou a referir-me a nenhum partido, estou-me a referir em geral, por falta dessa consciência, pela tentação ou por aí fora, a noção que eu tenho é de que realmente nós não fomos muito bem governados. Nem os interesses do país, e o país, voltando ao 25 de Abril, o 25 de Abril
é essencial, mas não poderia nunca acabar com a história. E aquilo que era a minha posição antes do 25 de Abril era precisamente uma defesa de um país, não era de um regime. Eu não defendia o regime anterior, antes pelo contrário, era um jovem nessa altura, só sendo muito acomodado é que poderia defender o regime anterior, e eu não o defendia. Fundamentalmente, o ponto essencial da minha visão do país tinha a ver com o ultramar. Tinha a ver, não com a ideia necessariamente de que aquilo tinha que ser um Portugal uno, indivisível, mas que tínhamos ali uma missão histórica que tínhamos ali gerações de portugueses que já nem sabiam o que isto era e que efetivamente tinham ali a sua vida articulada, perfeitamente colocada numa situação que era possível defender. Olha como hoje se pode constatar que é possível numa África do Sul, por força de uma figura fantástica que foi Mandela. Portanto, há realmente um momento em que também o 25 de Abril nos faz perder a noção da história. E não é só história, eu tento ser objetivo, já estamos há 40 anos, já nem tenho quase paixão, mas tem a noção de uma certa análise que eu penso realista, que não se pode ignorar. Isto é, não podemos pôr tudo viva a liberdade, mas a liberdade é uma coisa muito bonita se realmente a pudermos usar num sentido claramente positivo. Se eu estiver livre de fazer o que quiser, mas só fizer asneiras, a minha liberdade não é realmente um grande instrumento. Portanto, temos que efetivamente aproveitar a liberdade da melhor maneira. E penso que o país não a aproveitou da melhor maneira. Também não podemos viver numa anarquia, não é? Claro. Ou seja, o povo português fez este golpe de Estado porque não estava naturalmente contente com o governo de Marcelo Caetano, na altura que seguiu a política de Salazar, o Estado Novo, que uma ditadura que durou cerca de 48 anos. Na altura, todos os homens eram então obrigados também a ir à tropa, na altura em que estava a acontecer a guerra colonial, e a censura conhecida como o lápis azul é que escolhia as pessoas que liam, viam, ouviam nos jornais, nas rádios, nas televisões. Os valores de Abril devem ser perpetuados, na vossa opinião? A liberdade, a igualdade, a democracia. Será que vivemos hoje numa democracia? Como disse Churchill, disse que a democracia é o pior de todos os sistemas, tirando todos os outros. O que é que tem a dizer sobre esta democracia em que vivemos hoje? Ora bem, antes de responder à sua pergunta, e que eu acho que é uma pergunta desnecessária, de qualquer forma, queria ainda voltar um pouco atrás. E à intervenção do Dr. Miranda Pereira relativamente à questão da descolonização. Eu estou um bocado à vontade para falar nisso porque até nasci em Angola. E, portanto, até cresci naquela teoria da pátria una, indivisível, multirracial, pluricontinental, etc, etc. E eu faço agora um paralelo, até se me permitem, entre a atual crise que estamos a viver e o processo de descolonização. Alguém está convencido neste país que qualquer governo nacional pode resolver o problema da crise? Não pode. Porque a crise não esteve aqui. Nasceu com a falência da Islândia, nasceu nos Estados Unidos, percorreu a Europa desde a Irlanda à Grécia, passando pelo Chipre, etc, etc. E quando me vêm dizer a culpa foi do Sócrates, eu digo desgraçado do Sócrates que andou a fazer estragos por essa Europa fora e por esse mundo fora. E, portanto, ninguém resolve o problema sozinho. A questão da descolonização, nós estávamos perante uma disputa entre duas potências que queriam dominar o mundo. E, portanto, nós aqui acabávamos por ter uma posição absolutamente secundarizada. É evidente que a descolonização que eu defendia não era esta. Eu acho que todos os brancos nascidos e não nascidos no ultramar, no ex-ultramar, todos os portugueses e descendentes de portugueses que lá viviam, deviam ter continuado a viver. Devíamos ter ali países, esses sim, independentes, livres, raciais, onde toda a gente vivesse em pé de igualdade, como acontece hoje, no exemplo que foi frisado aqui, e bem pelo Dr. Miranda Pereira, na África do Sul, graças à ação desse grande homem que foi Mandela. Por isso, nós não podemos nunca fazer a análise descontextualizando-a do que se vivia na época. A descolonização foi a possível. Os acordos do Alvor, os acordos que
estiveram a presença como Ministro dos Negócios Estrangeiros do Dr. Mário Soares, foram acordos que eram impecáveis, não foram cumpridos. Da nossa parte não havia força para os fazer cumprir. E a força aqui chamava-se Força Militar, que estava dominada pelos SUV, como disse aqui há pouco o Dr. Miranda Pereira. Portanto, essa é uma questão. Quanto à questão da democracia, pois é óbvio, a democracia não se discute. Pode ser, é de facto o menos mau de todos os regimes. E nós vivemos em democracia e bem. E, portanto, sobretudo para as camadas mais jovens, sobretudo para aqueles que nasceram depois de 25 de abril e não tiveram a vivência que nós tivemos, embora com perspectivas diferentes, é bom que se faça notar. Havia na altura uma canção que dizia: de Lisboa até Bragança são 9 horas de distância. É bom que se recorde, mas isso era verdade. Para ir daqui ao Porto demoravam-se 4 horas e meia. Hoje vá-se numa hora e meia. Quando não era mais. A correr tudo bem. Eu uma vez do Porto a Macedo tive 4 furos. Porque a estrada, além de ser má, além das curvas, além de não ter tapete, era toda esburacada. Portanto, não há sequer comparação. E como eu disse há pouco, por pior que hoje estejamos, estamos mil vezes melhor do que estávamos antigamente. Agora, o que acontece é que a nossa juventude não conhece o passado. E alguns dos que conhecem esquecem-se. Esquecem-se que as aldeias não tinham água, não tinham luz, não tinham pavimentação, não tinham luz. Aliás, nem é preciso ir muito mais longe. Quando eu assumi a presidência da Câmara de Macedo, apenas 5% da população do concelho tinha saneamento básico. Apenas 20% tinha água domiciliária. E não estamos a falar assim de há tanto tempo. Exatamente. E foi há 20 e tal anos, não é? Bom, portanto, é preciso ver que hoje, eu há dias estava numa reunião do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Coimbra, e há um jovenzinho representante dos estudantes que diz: bom, porque é preciso ver a proposta das propinas, nós estamos fartos de pagar a fatura que a geração anterior nos está a deixar. Eu ia te dizer: meu caro amigo, o senhor não sabe o esforço que a geração anterior fez para lhe dar a qualidade que você tem, que é hoje muito melhor para qualquer estudante pobre do que era para o estudante rico no meu tempo. Portanto, é preciso ver, de facto, mas o que eu queria dizer era, se calhar, hoje estamos bem, mas ainda poderíamos estar melhor. E o que fazer para Podemos sempre estar melhor, mas também podíamos estar muito pior. Mas não precisamos de outro 25 de Abril. E quando se diz não precisamos de outro 25 de Abril, nós neste momento temos um governo que, na minha opinião, não está a governar para o país nem para os portugueses, está a governar para a finança internacional, obedece cegamente às regras que são ditadas pelos donos do dinheiro, e aqui está a diferença. Eu há pouco dizia que nenhum governo nacional resolve o problema, mas pode minorizar ou minimizar os efeitos colaterais. E é diferente termos um governo que diga amém permanentemente com os criadores e seja um agente da ação dos criadores no nosso território, ou ter um governo que efetivamente olhe para as questões sociais e que bata o pé e exija. Por exemplo, falou-se tanto da questão da renegociação da dívida. Eu acho que é necessário, se nós, na nossa vida pessoal, renegociamos, se as empresas renegociam a dívida, porque é que o país não há de fazê-lo? Bom, neste momento não é o momento de falar nisso. Estamos a terminar esta fase com a Troika. Temos que a deixar terminar. Mas, se calhar, não tinha sido necessário que se sacrificassem, ao ponto que se sacrificaram, determinadas camadas da nossa sociedade, nomeadamente os funcionários públicos e os pensionistas. Bom, são pequenos pormenores, mas isto, no contexto de 25 de Abril, o que é? É mais um pequeníssimo pormenor. O que fica de essencial é que, sobretudo, após, mais uma vez, Mário Soares teve um papel preponderante, a adesão de Portugal à União Europeia, e com todo o fluxo financeiro que isso permitiu para o desenvolvimento do país, o país tornou-se um país completamente diferente. Muita gente critica e diz que, bem, fizeram-se estradas a mais, temos muitas autoestradas. Bom, mas temos-las. De outra forma não teríamos, de outra forma não chegaríamos numa hora e meia daqui ao Porto. Apesar de uma atitude incompreensível da atual governação, foi parar o túnel do Marão. E de um túnel do Marão que está parado. E ainda estou a saber porquê. Porque indemnizações, novo concurso, não sei o quê, vai ficar pelo dobro do preço se tivesse sido concluído, mas pronto, são opções políticas que se tomam. Agora, tudo isto são pequenos pormenores, e nós estarmos a falar que fomos mal ou bem governados, depois tivemos governos melhores, governos piores, mas nenhum dos governos, por pior que fosse, seria pior do que o governo de Salazar ou de Caetano. Quer dizer, não podemos sequer comparar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
E neste contexto da democracia, nós temos que sujeitar-nos à vontade popular, e hoje temos um governo de que eu pessoalmente não gosto e que custa bater que alguém goste, está lá por vontade popular, maioritariamente expressa nas urnas, portanto temos que aceitar. E temos que esperar por um próximo ato eleitoral para, se for essa a vontade dos portugueses, alterar a situação. Se não for, a democracia está a funcionar na mesma. E esta austeridade a que estamos hoje a ser submetidos, esta austeridade imposta pela Troika, por essas 3 entidades europeias que vieram agora a governar, entre aspas, o nosso país, isto representa uma espécie de antítese aos valores conquistados no 25 de Abril também? Não concordo que seja bem assim. Aliás, eu acho que não é a Troika que está a governar Portugal. Quem está a governar Portugal é uma coligação do PSD com o CDS. Agora, que pode ser mais ou menos obediente à Troika e aos credores. Na minha opinião, excessivamente obediente. Na minha opinião, atuando cegamente e sem consciência social. Mas é o que temos. Dizem eles que o salário mínimo em Portugal deve baixar. O salário mínimo? Na Troika veio dizer esta semana que o salário mínimo deve baixar em Portugal. Então vamos comparar o salário mínimo com Espanha, França, Alemanha. Lá não baixa. Porquê que em Portugal tem que baixar? Deixa-me dizer duas coisas. Parece irrisório, não é? É irrisório. Realmente tenho estado a ouvir com muita atenção e eu sinto-me aqui numa posição complicada. Porque eu não sou filiado nem membro de nenhum partido. E portanto tenho aqui um handicap relativamente ao engenheiro Luís Vaz. As minhas opiniões não têm a ver com o facto de ser não militante do partido. Estamos a falar como cidadãos acima de tudo. Em termos de cidadão, somos 2 cidadãos em pé de igualdade. Como cidadão, não concordo, não tenho a mesma visão que tem o Luís Vaz de muitas coisas. Quer na perspectiva histórica, quer efetivamente nesta perspectiva atual. Eu sou funcionário reformado, funcionário público reformado, e obviamente quem é que gosta de perder uma fatia substancial da sua reforma? E eu já a perdi. E portanto não gosto, obviamente. Agora, daí, a aceitar que outro governo, implicitamente um governo que são os governos possíveis, um governo do PS, depois de tudo o que aconteceu nos últimos anos, fosse capaz, na circunstância atual, ter uma posição diversa, mais reivindicativa, no sentido de defender melhor a minha reforma, os funcionários públicos, os pensionistas, essas coisas todas, que nós sabemos que estão a passar um período como nunca passaram. Realmente eu não acredito. É uma inevitabilidade. Eu não sei o que é que se passa nos meandros do poder e do governo. Eu não sei qual é o tipo de negociação que o governo tem com a dita Troika ou com aquilo que a Troika representa. Eu não sei se o que ele faz já representa, e ainda há bocado estava de alguma maneira a apontar nesse sentido, já representa uma reação àquilo que a Troika quereria, ou que os poderes que estão atrás da Troika quereriam. Portanto, este ponto em que estamos é muito difícil de adivinhar. Politicamente é fácil fazer o discurso de nós fazíamos melhor, nós reivindicávamos melhor. Na prática eu não faço a mínima ideia. Não acredito que fosse possível fazer muito melhor. Há muitas coisas que eu não gosto na forma de agir do governo. A única coisa que eu poderei dizer, e eu sou representante, eu não sou membro de partido, mas sou representante do CDS na Assembleia Municipal aqui. E portanto, um pouco nessa linha, a única coisa que eu posso dizer é que realmente pelo menos uma data foi estipulada e vai ser cumprida, que acho que é 17 de maio, lá, que é para o fim da intervenção da Troika. E isso, de alguma maneira, representa um reganho de liberdade. Um reganho do sentido do 25 de Abril. Porque, efetivamente, nós temos estado, e essa expressão tem sido usada por muita gente, temos estado sob tutela. E temos estado realmente, perdemos de alguma maneira muito da nossa liberdade em termos E precisamos de um balão de oxigênio agora. E portanto,
se é lá depois com o tal cautelar, se é descautelar, essas coisas são coisas que eu não consigo discutir porque eu não tenho saber que chegue para isso. Tenho muito medo de tudo isso. Aquilo que eu tenho a noção é de que realmente, como perdemos a dimensão que tínhamos e a capacidade que tínhamos de ser uma voz no mundo, quando realmente se desagregou aquilo que era um espaço que tinha muito de português e que poderia continuar a ter, mesmo que fosse através de uma federação ou coisa semelhante, e voltamos ao tempo da descolonização, perdendo nós essa possibilidade. Hoje somos um país pequenino, sem economia, sem dinheiro, sem capacidade de grandes resultados, mas que tem uma força cultural e uma força histórica e uma mensagem no mundo, e milhões de portugueses no mundo, que representam realmente alguma coisa. E que não se pode ignorar. Portanto, nós não somos propriamente também objeto, não somos um calhau a quem se dá um pontapé em qualquer momento. Somos um calhau que as pessoas podem dar o pontapé e de repente veem que o calhau está enterrado e magoam o pé. Pronto. Ora bom, portanto, eu acredito na nossa potencialidade. Não sei até que ponto é que seria possível fazer muito melhor. E não quero ser agora aqui crítico, já se falou também no engenheiro Sócrates, nos governos socialistas, nos governos destes e daqueles. Pronto. Eu sei, temos as autoestradas, temos essas coisas todas. Agora, eu fui dirigente da função pública. Fui diretor-geral, presidente de institutos, etc. E tenho um bocado a noção do que é o governo da coisa pública. E o governo da coisa pública pode ser feito com bom senso e, lá está, mandando desligar as luzes, essas pequenas coisas que eram salazarentas, se quiser, ou do tempo do Salazar, mas que agora se revelam como novamente receitas absolutamente essenciais. As pessoas deixaram de poupar. As pessoas que criaram um espírito ligado a uma falsa ideia de ter e de liberdade que lhes foi dada pelos governantes. E isso é um erro. Eu considero que o povo português foi sujeito a qualquer coisa que eu qualifico juridicamente como uma burla. Porque é isso mesmo. Tem origem internacional, mas depois tem os intérpretes e não pode servir só a sua frase de que nós também temos uma margem de manobra. Então, se temos margem de manobra para reagir à Troika e para poder dizer as coisas, também tínhamos margem de manobra para não seguirmos da forma a crítica que seguimos o que vinha lá de fora em termos de poder gastar, poder fazer sem prestar contas. A dívida como alguma coisa que se poderia levar até ao extremo e efetivamente sem problemas. Não, já constatamos todos que havia problemas com esse tipo de comportamento. Aumentou 50% quase. Eu não sei se isso é exato no sentido geral da economia. A única coisa que eu sei é que efetivamente, à custa de nós, que realmente estamos a sofrer na carne diretamente, o Estado foi buscar, por incapacidade de rever o Estado, mas incapacidade que vinha de longe, e de um Estado que foi criado erradamente por vários governos, com uma dimensão e com uma forma de funcionamento perfeitamente errada, e que levou à incapacidade agora a ser muito difícil agora revê-lo, porque o Estado está assente em erros profundos. Nós deveríamos ter um Estado assente numa lógica de base zero, isto é, o que eu só posso ter e só posso dar e só posso construir aquilo para que tenho dinheiro ou para que tenho capacidade de endividamento que posso pagar, e não foi isso que aconteceu. E criou-se um monstro que existe, que tem que se pagar, que se vai e que se está a desmantelar. O problema da forma como se está a desmantelar é o problema de todas as coisas, e foi também o problema de todas as revoluções. A seguir fazem-se muitos disparates, porque se realmente não há tempo, nem há consciência crítica para realmente fazer a coisa que demora vários anos a fazer e que se tem que fazer depois em 5 minutos. E vamos ter que abreviar a nossa conversa aqui, infelizmente, porque estamos já em cima do final horário das 11. E vou terminar por vos fazer a seguinte questão. Numa avaliação geral que vocês podem fazer, como é que está o estado da saúde, da educação, da justiça, a nível dos transportes, comunicações, acessibilidade,
Hoje estamos muito melhor, no entanto ainda há muito para lapidar em todas estas áreas. Essa questão do estamos muito melhor nem se põe, até parece mal pô-la. Em todos os aspectos estamos incomparavelmente melhor do que estávamos antes. Agora, há situações concretas no momento em que se calhar podíamos estar melhor e se calhar noutras poderíamos estar pior. E voltando à situação atual e à forma como o Governo tem lidado com ela, eu quero dizer o seguinte: o problema que se passou aqui do gastar demais, do endividar demais, não é restrito a Portugal. É um problema internacional, foi a banca, foi a finança internacional que proporcionou isto. A grande maioria... Não, a Grécia safou-se, a Irlanda afastou-se, o Chipre, a Espanha safou-se, a potência industrial chamada Itália esteve à beirinha, não é? Até a França gemeu e, portanto, toda a gente apanhou um pouco. E, portanto, como eu disse há pouco, não é nenhum governo nacional que resolve o problema. Isto é a mesma coisa que se passou agora a nível interno, por exemplo, com o crédito à habitação. Facilitava-se a vida às pessoas compraram casa. Quer dizer, compraram, e foi mau isso, a pessoa ter casa própria, foi bom. Agora, se calhar não devia ter sido feito assim, bom, mas entretanto as pessoas têm casa, isso de outra forma não a teriam. Têm casa, fora aquelas que tiveram que entregar ao banco outra vez. Graças à crise, graças à agiotagem que de facto dominou o mundo. É isso, é a tal burla que eu digo. É a burla universal. Relativamente à questão que aqui pôs de saúde e educação, e falou também na Justiça. A Justiça é um caso à parte, porque eu costumo dizer que estes senhores, quando vestem o bico preto, acham que nem Deus está acima deles. E, portanto, eu sou muito crítico, sempre muito crítico relativamente à Justiça. Aliás, enquanto Presidente da Câmara, tive 7 anos a ser massacrado aqui no Tribunal, uma coisa com que eu não tinha nada a ver, que era uma coisa do meu antecessor. E estive 7 anos a ser massacrado. E, portanto, fiquei com essa noção de que quando vestem o bico preto, nem Deus está acima deles. E, portanto, aí é um caso à parte e que tem dado exemplos negativos uns atrás de outros. A questão da educação e da saúde, nós temos dos melhores serviços nacionais de saúde do mundo. Até o próprio Obama quis avançar, mas os interesses são de tal maneira que ele não conseguiu nos Estados Unidos, porque são as seguradoras, é o negócio privado, etc. E voltamos agora aos donos de dinheiro. Os donos de dinheiro querem que em Portugal se abram mais 3 frentes de negócio, que são o negócio da saúde, o negócio da educação e o negócio da segurança social, que se abra ainda mais. E se não vejamos, nos últimos 3 anos, ou nos últimos 2 anos, os hospitais públicos tiveram cortes no seu financiamento na ordem dos 20%. No entanto, continuam a abrir hospitais privados. E os serviços que vão fechando nos hospitais públicos, o Estado contratualiza-os com os privados. Está nitidamente a abrir-se as portas. O mesmo está a passar na educação e isso é mau. Aqui está um pequeno pormenor, grande pormenor, que faz a diferença em termos um governo de direita ou termos um governo de esquerda, neste contexto da crise, a governar o nosso país. Mas eu estou certo que a crise vai passar. Estou certo que nós não podemos, nem devemos, e muito menos querer sermos pobres eternamente. Nós temos que lutar por viver bem, nós temos que lutar por viver melhor, nós temos que continuar, e a juventude tem um papel importantíssimo, a lutar por ideais que deem qualidade de vida, que deem progresso ao nosso país e à nossa gente. Aqueles que pensam que nós temos que viver apenas com aquilo que produzimos e que temos que estar permanentemente a apertar o cinto e que temos que estar condenados a ser pobres toda a vida, eu acho que esses não contam, esses não devem contar. E acho que esses não vão ser os vencedores. Os vencedores são aqueles que querem que a economia cresça, querem que o emprego cresça e querem que Portugal tenha também uma palavra a dizer junto dos criadores, exigindo melhores condições para pagar aquilo que deve, porque nós devemos pagar, mas os prazos poderão ser eventualmente dilatados. Por outro lado, não nos podemos esquecer de uma coisa importantíssima que o Dr. Miranda Pereira referiu há pouco, que é a força que Portugal tem no mundo. Nós somos a 5ª ou 6ª língua mais falada no mundo. Temos que ter especial atenção a isso. Nós temos que... Muita gente discute e diz disparates e não disparates e coisas certas e coisas menos certas relativamente, por exemplo, ao acordo ortográfico. Eu acho que o acordo ortográfico peca por ser curto, devia ir mais longe, devia ir também à gramática. Porque nós só temos a lucrar ter uma língua forte, única e que seja universal. A mim custa-me chegar à internet e ir a um site e ver português
do Brasil e português de Portugal. Não pode haver português do Brasil nem português do Alentejo. Tem que haver língua, português pura e simplesmente. E por isso temos que avançar também nesse capítulo. E os nossos governos, quer de esquerda, quer mais de direita, penso que poderiam ter feito muito mais na área da cooperação, sobretudo com os países africanos, e é preciso dar um grande elan, um maior elan à comunidade dos países de língua portuguesa e, sobretudo, ter um esforço enorme para ter junto de nós, aproximar cada vez mais esse grande país que é o Brasil, onde mora a maior parte dos falantes de português. E o Brasil tem um problema de identidade grave. É que o Brasil, neste momento, é governado por estrangeiros nascidos no Brasil. E a Portugalidade fica muitas vezes o fator luso fica muitas vezes subalternizado. E é preciso que essa gente seja também e faça parte do motor que move todo este processo de lusofonia e que é ele que nos vai dar credibilidade e tem dado, porque nós temos a percepção de que em qualquer parte do mundo onde estejamos há sempre um português. Um português, é verdade. Sr. Luís Miranda Pereira, para terminar, quer pronunciar mais alguma coisa sobre este assunto para finalizar? Com certeza, ouvi com agrado e ao mesmo tempo com um sorriso nos lábios uma parte do que disse o engenheiro Luís Vaz, porque realmente fez aqui um discurso que eu não posso fazer em termos políticos, mas com um sorriso de aceitação e de total acordo em relação ao potencial que todos temos. E em relação realmente àquilo que pode ser o futuro em Portugal. Há muitos sinais neste momento. Apesar de realmente se poder dizer tudo o que se tenha a dizer sobre um governo de crise e um governo de todas estas contenções que nos são impostas, o que é certo é que realmente o português foi capaz de perceber que, de repente, o seu negócio, que aqui não tinha clientela nem mercado, poderia tê-lo se fosse lá para fora. E foi. E há, neste momento, uma reação muito positiva do tecido económico. E o Estado, o Governo, obviamente, está a aproveitar essa onda e a desenvolver essa onda, que é um sinal verdadeiro daquilo que pode acontecer para o futuro próximo. Portanto, a crise de nos enterrarmos completamente e dizer estamos desgraçados, tem vários sinais que são fruto das energias criadas pelas pessoas, pelos empresários, pelos empreendedores portugueses, que realmente demonstram que nós temos capacidade de dar a volta. E é isto em que eu acredito, e é isto que efetivamente faz com que eu tenha expectativa, e como diz o Luís Vaz, seja governo mais assim, seja governo mais assado, nós, como portugueses e com a expressão que temos no mundo e numa lógica realmente de acreditar em nós próprios, podemos ir longe. Acreditemos. Plenamente de acordo, é verdade. Acreditemos então que é assim e termino por dizer que o 25 de Abril é quase como o Natal, que é todos os dias, portanto o 25 de Abril também será todos os dias que nós quisermos, acreditemos nisso e trabalhamos todos em conjunto para um país melhor. Continuação de uma boa quarta-feira. Onda Livre. Macedo de Cavaleiros. 87.7 e 106 FM.